Então recentemente eu fiz um vídeo sobre Shrek 2 e surpreendentemente esse foi um vídeo muito bem abraçado por vocês. E lá eu cito brevemente Shrek 4, ou Shrek para sempre. Que assim, eu tenho uma opinião bem, entre aspas, impopular a respeito desse filme. Impopular entre muitas aspas, porque eu vejo que recentemente esse é um filme que está sendo muito mais elogiado do que ele foi na época. Mas assim, eu não só acho que esse é um filme muito bom, mas eu também acho que esse é o segundo melhor filme da saga Shrek, atrás apenas de Shrek 2. Ou Shrek 2, como preferir. Isso, obviamente, apenas contando os filmes do Shrek. Se fosse para contar também os filmes do Gato de Botas, aí, maninho, aí seria outra história. E bem, por um tempo, Shrek 3 e 4 foram filmes completamente odiados. E assim, eu consigo entender perfeitamente as críticas sobre Shrek 3. Eu realmente não consigo gostar do personagem do Arthur, por mais que o filme insista que ele é um personagem muito divertido, maneiro e injustiçado, eu só acho ele irritante. E ele tem no máximo umas 2 cenas boas no filme. A introdução dele, que é bem hilariante, e essa cena aqui. Saiba que a única pessoa que pode te atrapalhar é você. Eu? Pega ele! Mas ainda nisso dos personagens serem irritantes, isso é um problema bem geral no filme. Porque além do Arthur, nós também temos os filhos do Shrek, que eram para meio que ser os alívios cômicos fofos do filme. E eu vejo que isso é meio que o filme se perdendo, porque assim, Shrek é meio que para ser uma desconstrução de todos os clichês estabelecidos pela Disney até então, incluindo, olha só, o alívio cômico fofo, que sempre foi uma marca registrada dos filmes da Disney. E o personagem do burro é claramente uma paródia a esse tipo de personagem. E aqui eles meio que se esqueceram dessa ideia e caíram em uma baita de uma contradição. Mas enfim, já a respeito de Shrek 4, eu realmente acho esse um filme muito bom e bem injustiçado. Ele devia ser bem mais reconhecido, por mais que ele não seja tão odiado atualmente, esse filme ainda assim é bem pouco comentado. Eu vejo muita gente reclamando que esse filme é um filme muito sério, e realmente, ele é o filme mais sombrio e sério da franquia. Mas isso não é nem de longe um problema. Na real, isso contribui e muito pro tema e subtexto central do filme, que é cuidado com o que você deseja. Inclusive, esse é o filme da franquia Shrek que tem os temas mais evidentes. Você não precisa de muito esforço para sacar do que se trata esse filme. Na real, esse é o segundo filme da franquia Shrek com os temas em maior evidência, só ficando atrás de, é claro, Gato de Botas 2, que bem, é perfeito. O Shrek aqui finalmente leva uma vida tranquila, com uma esposa que o ama e amigos que o adoram. Mas tudo isso acaba gerando um grande cansaço no Shrek, e faz com que ele sinta uma grande nostalgia e saudades do velho ogro temido que ele um dia já foi. E a nostalgia também é um certo tema desse filme, porque o Shrek tinha uma grande memória afetiva dessa época, e ele achava que ele vivia muito melhor naquela época em específico. Mas tudo isso era só uma grande ilusão gerada pela nostalgia. Isso acontece muito na vida real, com pessoas que têm uma certa memória afetiva com algo, e quando enfim essas pessoas revisitam essa coisa, ela não era tão legal quanto elas imaginavam que era. Sendo tudo isso parte de uma ilusão que as pessoas caíram por conta da nostalgia, que, como eu já disse várias vezes nesse canal, ela pode ser tanto um sentimento acolhedor e reconfortante que te leva para uma época feliz onde não existia preocupações, ou pode ser uma grande decepção a respeito daquilo que você tanto gostava. E Shrek para sempre trabalha esses temas muito bem, muito por conta desse tom mais sério do filme. E na real, se eu tivesse que reclamar de algo nesse filme, é a respeito dos designs dos personagens humanos. E assim, isso não é só um problema desse filme, mas sim de todos os filmes do Shrek no geral. Que assim, olha as feições dos personagens humanos dos filmes. Você percebe que eles têm as feições mais ridiculamente realistas da história da animação. E esse detalhe dos humanos serem muito realistas não agrega em nada nos filmes do Shrek. E meio que só limitam e muito eles, porque isso limita eles de terem qualquer expressão e emoção.
Vamos comparar os humanos de Shrek com o próprio Shrek. Quem te transmite mais emoção e sentimentos? Um ogro cartunesco, com várias expressões e trejeitos, ou personagens humanos com as feições mais estupidamente realistas da história? Obviamente você vai se conectar muito mais com Shrek pelo simples fato do personagem se permitir ter uma cartoonização e um exagero na hora de elaborar o design do personagem no geral. E é como eu já disse muitas vezes nesse canal, para mim a animação tem que ser animação. Ela tem que se permitir ter uma certa cartoonização, abstração e exagero na hora de elaborar os designs dos personagens e até dos cenários em determinados casos. E quando você tenta fazer a animação mais ridiculamente realista possível, toda a emoção e graça da animação se perde por completo. Mas para nossa sorte, o poderoso Gato de Botas 2 consertou esse problema dos designs dos humanos em Shrek, e aqui você consegue ver a emoção e sentimento nos grandes olhos dos personagens desse filme. Porque aqui eles se permitiram exagerar na hora de elaborar os designs dos personagens. Só a personagem da Caixinhos Dourados tem muito mais expressão, sentimentos e emoção do que qualquer outro personagem humano da franquia Shrek no geral, e eu falo isso sem nenhum exagero. Mas para não só esculachar esse character design mais realista de Shrek, no próprio Shrek para Sempre, eles perceberam o quão limitante é fazer personagens humanos com essas feições e anatomias realistas e reformularam o design do Rumpelstiltskin por completo, que antes seguia esse padrão da franquia Shrek de fazer personagens muito realistas, e fizeram ele um sujeito muito cartunesco e expressivo. É sério, esse design é infinitamente superior à versão anterior dele. Quer dizer, só faltou o chapeuzinho para ficar perfeito. Mas deixando de falar um pouco dos designs dos personagens, uma das coisas que eu mais gosto nesse filme é do vilão desse filme. Ou melhor, dos vilões desse filme. E o vilão principal está diretamente ligado com os temas e com os conflitos do Shrek. Eu me refiro, é claro, ao covarde e estrategista Rumpelstiltskin! Que sim, eu sei escrever Rumpelstiltskin. Que assim como todo vilão e personagem de Shrek, o Rumpelstiltskin não ficaria de fora dessa, e ele também é baseado em um personagem de contos de fada. Rumpelstiltskin, um anão trapaceiro que te ajuda a resolver um problema, mas sem antes, é claro, tirar algo de importante da pessoa. No conto, ele tinha ajudado uma garota a transformar um palheiro em um monte de ouro. Inclusive isso é mencionado no terceiro filme. Transformou toda aquela palha em ouro por nada? Inclusive, para tu conseguir quebrar o acordo com ele, é necessário apenas descobrir o nome do Rumpelstiltskin, mas que depois de um tempo todo mundo descobriu, como o próprio burro diz no filme. Inclusive isso é interessante porque em todas as aparições dele, ele tem que afirmar o seu próprio nome. E você, seu frango de espetinho? Rumpelstiltskin. Ele é tão falso, traiçoeiro. Ele é... Rumpelstiltskin! E esse filme faz muitas referências a histórias conhecidas e não tão conhecidas. Por exemplo, no começo do filme, a rainha diz o seguinte: além disso, ele foi muito bem recomendado pelo Rei Midas. E recentemente em Gato de Botas 2... Oh, cool dibs! Oh, não. Sim, o Rei Midas da mitologia grega existe no universo de Shrek, mas ok, eu vou parar de falar de histórias que ninguém conhece. Eu acho que o Rumpelstiltskin, junto com a Fada Madrinha, são os melhores vilões do Shrek, e pelo visto vocês também acham isso. E o Rumpel aqui faz jus ao seu título de duende trapaceiro, porque ele aproveita a situação do Shrek, o desejo incontrolável dele de voltar a ser o ogro temido que um dia ele já foi, que ele oferece exatamente tudo aquilo que o Shrek queria. Mas, como eu já disse, sem antes tirar algo que ele realmente se importava. E eu confesso que eu gosto muito desse tipo de personagem que dá exatamente tudo aquilo que o protagonista queria, e depois o protagonista descobre da pior maneira possível que aquilo que ele desejava não era tão bom assim. O Shrek queria voltar a ser um ogro temido, então o Rumpelstiltskin dá justamente o que ele queria em troca de um dia da vida dele, um dia que ele nem lembrava, o dia do nascimento do Shrek. Se o Shrek nunca nasceu, ele nunca salvou a Fiona. Se o Shrek nunca salvou a Fiona, os pais da Fiona terminaram de firmar o contrato com o Rumpelstiltskin, e o reino de tão distante pertence a ele agora. E durante seu mandato, ele fez de tudo para que nenhum ogro fosse livre, porque ele sabia que o Shrek um dia iria chegar e ir atrás, de voltar atrás com o contrato. Porém, o Shrek achou um jeito de reverter o contrato.
pois ele conhece aqui a versão do burro desse universo, que de tanto andar com as bruxas do Rumple, ele descobre um jeito de meio que cancelar os contratos. E falando nas bruxas desse filme, eu acho elas muito legais, por mais que, como eu já disse, o design dos personagens humanos de Shrek são meio desinteressantes, porém o próprio filme do Gato de Botas consertou o design das bruxas de Shrek e ficou bem melhor, diga-se de passagem, mas assim, só o conceito de uma gangue de bruxas festeiras já é o bastante para eu gostar dessas personagens. Enfim, os vilões desse filme são muito bons. E o Shrek acaba eventualmente descobrindo que para ele conseguir voltar à vida normal dele, ele teria que reconquistar a Fiona de novo e ter o seu beijo de amor verdadeiro. E aqui o filme meio que vira como se fosse a primeira vez, só que 1000 vezes melhor. O Shrek tenta desesperadamente conquistar a Fiona de novo, se arrependendo profundamente de cada decisão que ele fez ao longo de sua vida, e no processo ele aprende a valorizar as coisas que ele já tinha. E quando o Rumple descobre que o Shrek fugiu e que ele podia se encontrar com a Fiona novamente, ele então contrata o caçador de recompensas mais épico da ficção, o flautista mágico ou flautista de Hamelin, como preferir. É sério, esse personagem é muito maneiro. O jeito que ele captura os alvos que ele é contratado é muito legal. Pra quem não sabe, ele também é baseado em um personagem de contos de fadas, que é o flautista de Hamelin, que é aquele flautista que fazia os ratos dançarem e seguirem ele até eles não aguentarem mais. Só que aqui ele toca música pros mais diversos tipos de criatura, desde bruxas até, olha só, ogros. E é sério, a cena que ele consegue capturar os ogros é muito engraçada. Isso daí é pra quem fala que esse filme é muito sério, mas ele não é tão sério assim. Ele se permite sim ter vários momentos muito divertidos. E agora todos os ogros, com exceção do Shrek e da Fiona, são capturados. E olha só, a Fiona acha que o Shrek é um stalker assustador porque ele sabe de muitas coisas da vida dela. Ela culpa ele porque todos os ogros e amigos dela foram capturados. E agora ela odeia o Shrek profundamente. E só pra ele parar de encher o saco dela, ela dá a ele tudo o que ele queria. E olha só, não funciona, pois nesse universo a Fiona não ama o Shrek. Então na tentativa de conseguir reconquistar a Fiona, o Shrek só fez com que ela odiasse ele profundamente. Então, todos os ogros foram capturados. Agora, o Rumple podia ver pessoalmente cada um deles, e para infelicidade dele, nenhum dos ogros capturados era o Shrek e a Fiona. Então, em uma tentativa desesperada de conseguir que o Shrek seja capturado, ele oferece à pessoa que consiga a façanha de capturar o Shrek um contrato que daria para essa pessoa a vida perfeita, a vida que ela tanto sonhou. E nisso todos vão atrás do nosso querido Shrek. E nesse processo acabam aparecendo vários Shreks fakes no caminho, até que o Shrek finalmente saca que se ele se entregar, ele pode pegar o contrato que o Rumple oferece para ele mesmo, e assim ele finalmente ia conseguir o que ele queria. Só que o Rumple obviamente dá um jeito de burlar isso, porém, para surpresa do próprio Rumple, o Shrek não queria a vida dele de volta. Na verdade ele queria, mas ele se aproveitou desse contrato para libertar os ogros em uma atitude completamente altruísta. Então começa a batalha final e o Rumple aqui é finalmente detido. Porém já estava amanhecendo e o Shrek até então não tinha conquistado o seu amor verdadeiro. Nisso, em uma tentativa de salvar o ogro, a Fiona beija o Shrek, só que dessa vez ela não virou humana ao amanhecer. Nisso, o Gato de Botas fala que ela não tinha se transformado. Inclusive, eu esqueci de falar que o Gato de Botas tem uma contraparte nesse universo, que é mais uma vez o herói que entrou em decadência, e meio que isso aconteceu de novo em Gato de Botas 2, ou seja, o Gato de Botas é sempre um personagem muito complexo, mas enfim. Então nisso, o Rumple percebe que os seus dias de glória tinham finalmente acabado. O Shrek conseguiu quebrar o acordo e agora ele podia aproveitar perfeitamente tudo aquilo que ele tratava como uma maldição, pois agora ele dá valor à vida e dá valor às pessoas e às coisas que estavam ao seu redor. É de fato um filme muito lindo e complexo. E o Shrek enfim percebe que não foi ele que salvou a Fiona do dragão naquele dia, e sim a Fiona que salvou ele da sua vida, uma vida triste e descompromissada. Enfim, esse é um filme muito bom e complexo. Eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, considere compartilhar porque ajuda bastante. E eu gostaria que esse filme fosse mais reconhecido e mais comentado. Então faça com que mais pessoas vejam vídeos a respeito desse filme. Também me segue lá no Instagram porque eu sou bem ativo por lá. E no mais é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo, eu acho. Até mais!